monstros criados pela evolução nos causaram tanto mal quanto o vírus responsável pela varíola. A carnificina que ele causou foi tão terrível e impiedosa que obrigou a humanidade pela primeira vez a agir globalmente. E uma das nossas maiores vitórias sobre os antigos poderes da natureza só foi possível graças às vacas. A varíola é um vírus, uma minúscula máquina que quer se reproduzir. Evidências dele foram achadas em múmias egípcias e em escritos da Índia e da China há 3.000 anos. Há 1.300 anos, a varíola matou quase 1/3 da população do Japão. No século XVI, foi uma das principais causas de morte no mundo. Na Europa do final do século XVIII, matava 400.000 pessoas por ano. Uma em cada 3 pessoas que ficou cega foi em razão do vírus. Mesmo no século XX, pouco tempo atrás na história, ela matou pelo menos 300 milhões de pessoas. A varíola é um monstro abusivo que retorna sempre, matando, mutilando e perturbando sociedades. Como a varíola pôde ser tão mortífera por tanto tempo e como pudemos esquecer seu horror tão rapidamente? Em 2023, restam apenas 2 laboratórios onde o vírus vivo é oficialmente armazenado para pesquisa: em Kosovo, na Rússia, e em Atlanta, nos Estados Unidos. O que certamente é uma boa ideia, pois o que poderia dar errado? Digamos que se por uma série de eventos infelizes o vírus escapasse e você fosse infectado, o que aconteceria? Como a varíola mata? A varíola é altamente infecciosa e é transportada por gotículas que respiramos. Imediatamente, ela infecta as células que revestem a garganta e começa a matá-las. Por quê? Para enganar o corpo e pegar uma carona. Quando as células do nosso corpo morrem violentamente, as células imunológicas vêm ao local da infecção para ajudar. Mas, neste caso, o tiro sai pela culatra. As células imunológicas eliminam células mortas, comendo vírus e matando células infectadas. Mas a varíola infecta uma célula crucial do sistema imune, as células dendríticas, células de inteligência que coletam informações e saem para obter ajuda. Elas entram no sistema linfático, uma rede de vias que abrange todo o corpo e liga centenas de bases imunológicas. Nessas bases, as defesas pesadas são ativadas, o último lugar que um inimigo gostaria de invadir. Mas é aí que a varíola quer chegar. Por cerca de 12 dias, o vírus infecta silenciosamente células civis e imunológicas, saltando de uma a outra, infectando mais e mais. Quando um número crítico de células é atingido, a varíola inicia seu verdadeiro ataque. Milhões de vírus usam a via linfática para se infiltrar no sangue e nos órgãos, infectando todo o corpo. De repente, a varíola está em toda parte. Apesar do ataque global, o sistema imune adaptativo luta para acordar. As células imunológicas usam transmissores chamados interferons para mobilizar o organismo contra os vírus. Os interferons, como o nome sugere, interferem, retardando significativamente as infecções por vírus e ativando rapidamente milhões de armas antivírus. Mas a varíola é capaz de desativar interferons, o que atordoa o lado antiviral do sistema imunológico. Outros sistemas poderiam ajudar, como o sistema complemento, uma espécie de campo minado móvel que pode destruir os vírus, mas a varíola também pode destruí-lo. E assim, com pouca resistência, a varíola se espalha por todo lado e infecta bilhões de células pelo corpo inteiro. Os capilares infectados, os menores vasos sanguíneos do corpo, morrem em grande número. Tudo isso ativa uma célula imune que não deveria aparecer agora, mas é atraída pela morte: o neutrófilo. Normalmente, um assassino eficiente de invasores, ele não é muito eficaz contra a varíola. E pior, os neutrófilos lutam vomitando produtos químicos letais que matam ainda mais as células. Além disso, eles promovem inflamação e fluidos saem dos vasos sanguíneos para os tecidos. No corpo todo, enquanto milhões, depois bilhões de células morrem, surge uma erupção cutânea que só piora, com pus e lixo celular, enquanto o corpo incha com centenas de lesões por toda a pele e até mesmo dentro dos órgãos, tudo preenchido por bilhões de vírus de varíola. Agora começa a fase mais crítica. Na luta pela sobrevivência, o corpo queima em febre alta. Milhares de frentes de batalha drenam fluido do sangue para os tecidos e órgãos. O sangue coagula enquanto toxinas de células mortas se acumulam, podendo causar a falência dos órgãos. Os pulmões se enchem de líquido, o que torna difícil respirar.
Agora há duas opções. Primeira, o sistema imune volta ao controle, enviando armas pesadas, matando células infectadas, eliminando uma a uma as milhares de infecções e matando toda a varíola para que a recuperação se dê lentamente. Ele se lembrará para sempre dela, adquirindo imunidade vitalícia. Segunda, você morre, colapsado pela infecção e pela reação de pânico do sistema imunológico à infecção generalizada. Cerca de 1/3 de quem contrai varíola não sobrevive, e quem sobrevive certamente fica marcado por cicatrizes e pode até perder a visão ou a audição. Por milhares de anos, essa terrível doença devastou o mundo, deixando um rastro de morte e destruição, traumatizando e mutilando pessoas. Até que um dia a humanidade disse basta. Por que não temos mais varíola? A varíola é uma das piores doenças que a humanidade já conheceu. Um monstro assassino, destruidor de famílias e de vidas. Não havia nada a fazer pelos infectados, porém, se você sobrevivesse, estaria imune. Então, por desespero, foi criada uma prática perigosa de variolação. Tirar crostas de pessoas infectadas com casos leves de varíola, deixá-las secar e moê-las até formar um pó fino. Depois, soprar o pó pela narina de um paciente ou esfregá-lo na pele. Se desse certo, ele só teria uma forma leve da doença e ganharia imunidade contra ela. O sucesso da variolação provavelmente se deu por introduzir o vírus numa parte inóspita do corpo, destruindo seus planos. E como o material inoculado estava seco, danificava o vírus, assim a doença não conseguia progredir totalmente. Infelizmente, 2 a 3% de todos os pacientes ainda morriam de varíola ou de outras doenças resultantes do tratamento. Ainda assim, por ser uma doença tão letal e praticamente inevitável, as pessoas escolhiam arriscar. A variolação espalhou-se pelo mundo, mas a varíola continuava matando milhões. A vitória sobre o vírus só se tornou uma possibilidade real quando os cientistas notaram que não era necessário variolar com a varíola verdadeira e era muito mais seguro usar material de varíola bovina, uma variante que afeta as vacas. Um passo revolucionário que alguns anos depois levou a uma das maiores conquistas da humanidade, as vacinas. A inovação foi simples. Em vez do vírus real para treinar as defesas, usaram um vírus relacionado, a varíola bovina, que, embora mais leve, também dava imunidade. Ainda assim, foram mais de 200 anos, multidões lutando contra o monstro para que as vacinas chegassem aos locais mais remotos da Terra. Enquanto isso, a doença assolava, matando mais de 300 milhões de pessoas só no século XX. Em 1966, a Organização Mundial da Saúde decidiu que a humanidade tinha que se unir num grande esforço final. Uma rede mundial de notícias sobre varíola foi criada, baseada em áreas afetadas para combater surtos locais do vírus. Os casos foram cercados, vacinas administradas, impedindo uma maior propagação. A varíola infecta apenas humanos, então, quebrando a cadeia de transmissão humana, o vírus morreria de fome. A última infecção natural aconteceu em 1977 e em 1980, faltando pouco para os 200 anos da primeira vacina, a varíola foi declarada erradicada. A varíola, o flagelo da humanidade, estava morta. Nenhuma criança mais seria morta por ela, nenhuma mãe, irmão, tio ou primo. É difícil explicar às pessoas hoje quão incrível foi essa vitória. Um dos monstros mais cruéis e perigosos que nos caçou literalmente por milênios foi derrotado por nós, primatas com agulhas pontiagudas. Agora vivemos um tempo de iluminação. Já ninguém é assombrado pelo espectro da varíola. Essa luz não é natural. Foi colocada no céu pela luta e vontade da humanidade, buscando nos salvar dos monstros que nos assombram. Mas hoje, por vivermos sem os monstros, esquecemos que eles existiram e que são reais. Que doenças podem despertar, ou novas doenças podem surgir das selvas, das feiras livres ou de laboratórios prontas para nos atacar mais uma vez. Nós nos esquecemos do incrível dom que são as vacinas e da dificuldade que foi para obtê-las. Ainda estamos protegidos pela luz, mas ela está esfriando dia após dia e garantir que ela não se apague é o nosso dever com as gerações futuras. Matamos um monstro. Podemos fazer isso novamente. Se quiser continuar admirando e apreciando este mundo incrível em que vivemos, você pode fazer